analisaram, e aqui fazendo essa diferenciação importante, a despenalização, na verdade, é deixar de aplicar uma pena privativa de liberdade, apesar de continuar no Código Penal, e a descriminalização é nenhuma sanção penal, somente possibilidade de sanções administrativas ou nenhuma sanção. O STF está a um voto de descriminalizar o porte de drogas no Brasil. Mas você sabe o que isso significa? Afinal de contas, vai se poder comprar drogas livremente no país? Fique comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Prazer, eu me chamo Santo Camparim, sou advogado e aqui você vai aprender os seus direitos e deveres de forma simples e clara e descobrir a melhor forma de resolver os seus problemas. A maconha é uma planta que não é nativa do Brasil, mas foi trazida pelos escravos africanos no século XVI, que usavam para fins religiosos, culturais e terapêuticos. A planta também era cultivada pelos índios e pelos colonos portugueses, que conheciam seus efeitos psicoativos e medicinais. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a criminalizar a maconha, em 1830, com a lei Posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que punia os escravos e outras pessoas que fumassem o pito do pango, com 3 dias de cadeia e chicoteadas. Essa lei tinha um caráter racista e repressivo, visando controlar a população negra e pobre. No século XIX e início do século XX, a maconha ainda era usada como medicamento, sendo importada da França em forma de cigarros índios, que eram anunciados em revistas médicas brasileiras. Porém, na década de 1920, a maconha passou a ser vista como uma droga perigosa e viciante, influenciada pelo discurso proibicionista dos Estados Unidos e pela propaganda negativa da imprensa nacional. Em 1924, na segunda Conferência Internacional do Ópio, em Genebra, o delegado brasileiro Dr. Pernambuco afirmou que a maconha era a mais perigosa que o ópio, sem apresentar nenhuma evidência científica para sustentar a sua afirmação. A partir daí, a maconha foi incluída na lista de substâncias proibidas no Brasil e internacionalmente, sendo alvo de perseguição policial e criminal dos usuários. A luta pela legislação da maconha no Brasil ganhou força nas últimas décadas com o surgimento de movimentos sociais, organizações não governamentais, pesquisadores, médicos, juristas e ativistas, que defendem o direito do uso recreativo e medicinal da planta. Esses grupos argumentam que a proibição da maconha é ineficaz para reduzir o consumo e o tráfico, além de gerar violência, corrupção, violência de direitos humanos e prejuízos à saúde pública. Atualmente, o uso de maconha para fins medicinais no Brasil é permitido desde 2006, mediante autorização da Anvisa. No entanto, há um debate jurídico sobre a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para consumo pessoal. O STF é o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil. Ele é composto por 11 ministros, todos indicados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado. Os ministros do STF devem ter entre 35 e 65 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. O plenário do STF é composto por 11 ministros e é o órgão máximo de decisão dentro do tribunal. E é esse plenário que está julgando desde 2015 uma ação movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo que questiona a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. A Defensoria argumenta que o artigo viola os princípios da intimidade da vida privada garantida pela Constituição Federal e que o uso de drogas não afeta a saúde pública, mas sim a saúde apenas do próprio usuário. A descriminalização das drogas é uma proposta que visa retirar o caráter criminal do porte de drogas para uso pessoal, ou seja,
quem for flagrado com uma quantidade mínima de drogas não vai poder ser processado nem mesmo preso por isso. A lei atual que regula o assunto é a Lei de Drogas de 2006, que estabelece no artigo 28 que é crime adquirir, guardar, transportar ou cultivar entorpecentes para consumo pessoal. Tem como pena advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade, medida educativa e comparecimento a programa de curso educativo. As mesmas medidas servem para quem semeia, cultiva ou colhe a planta para uso pessoal. Que convenhamos, o porte de droga já deixou de ser crime há muito tempo. O problema é que a lei não define a quantidade de drogas que a pessoa pode portar para não caracterizar o tráfico. Essa decisão fica a cargo do juiz, que leva em consideração vários fatores, como o local em que a pessoa foi pega, as circunstâncias, o que mais ela tinha com ela. Importante esclarecer que o que o STF está julgando não é a legalização das drogas. Há uma diferença entre a descriminalização e a legalização. A descriminalização, ela simplesmente tira do Estado o dever de punir aquela pessoa por aquele determinado ato. Já a regulamentação, a legalização, ele pressupõe uma lei que regulamenta o uso e a venda dessa droga. Até o momento, 6 ministros já votaram. 5 votaram a favor e 1 contra a descriminalização das drogas. Caso mais um ministro vote a favor, estará formada maioria no plenário e o porte de maconha para uso pessoal não será mais crime. Os ministros que já votaram são Gilmar Mendes, o relator, votou pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas e pela descriminalização do porte de todas as drogas para uso pessoal. Na última sessão, porém, ele reajustou seu voto e restringiu apenas a maconha, seguindo os parâmetros sugeridos pelo ministro Alexandre de Moraes, presumindo como usuárias pessoas flagradas com 25 a 60 gramas de maconha e que tenham 6 plantas fêmeas. O aprimoramento da jurisdição constitucional, eu vou reajustar o voto para restringir a declaração de inconstitucionalidade a apreensões relacionadas à substância entorpecente tratada nos autos do presente recurso, bem como para incorporar os parâmetros sugeridos, acho que agora no voto do ministro Alexandre de Moraes. Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber também votaram pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas e pela descriminalização da maconha para uso pessoal. É como usuário. E a quantidade de 3 gramas, a aplicação da tese que proponho levaria ao provimento do recurso, então dou provimento ao recurso extraordinário para excluir a incidência do tipo penal à conduta do recorrente e determinar, assim como fez o eminente ministro relator, sua absolvição. É o voto, senhor. Eu ficaria com 60 gramas. Na sessão, quando começamos o julgamento, a proposta do meu voto era 100 gramas. Porque com Sem isso... nenhuma? 100 com C. 100 gramas. E a minha ideia era basicamente que com isso nós eliminaríamos as reiteradas prisões de réus primários e de bons antecedentes nas comunidades carentes brasileiras, que eu considero uma péssima política de combate às drogas. Apenas Cristiano Zanin, até esse momento, votou pela constitucionalidade do artigo 28. Ainda faltam os votos dos ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e André Mendonça, que foi o último a pedir vistas no dia 24 de agosto. Em uma pesquisa rápida que eu fiz aqui na internet, 60 gramas de maconha dariam para fazer, em média,
120 cigarros. Estudos revelam que os usuários de maconha no Brasil fumam em média 6,9 cigarros por semana, o que equivale a 1 cigarro por dia. Ou seja, caso o STF decida que o porte de até 60 gramas de maconha não é crime, o indivíduo vai poder andar com aproximadamente 120 cigarros de maconha no bolso e não vai poder ser preso nem processado por isso. Ainda falta um voto de 5 ministros, mas o resultado final caminha para o óbvio, bastando apenas um voto para que a droga no Brasil seja descriminalizada. E você, o que pensa sobre esse assunto? Me deixa aqui nos comentários se você é a favor ou contra a descriminalização do porte de drogas no Brasil. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais, se inscreve já no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e até a próxima.